Um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu vejo outros associados, doutora Irma, doutor Cícero, entre tantos outros. Obrigado, professora Regina Beatriz. Nós começamos com a realização desses webinários há mais ou menos, nós estamos no 16º webinar. Nós começamos essa iniciativa em razão das características do nosso país e da nossa associação, com associados espalhados por todo o país e com necessidade de conversa, de diálogo bem estabelecido. A gente percebe que o direito de família sofre ataques de todos os lados e que era necessário alguma união por uma boa teoria, por a formação de um pensamento crítico sobre o que vinha sendo dito em termos de direito de família. A professora Regina teve a primazia de começar a nossa associação há alguns anos, eu sugeri esse webinar e ele vem sendo muito bem sucedido. Eu fico muito feliz com a participação de professores estrangeiros, porque acredito que os dilemas que nós passamos aqui no Brasil também sejam parecidos com aqueles que vocês vivem na Argentina. Muito bem, obrigado a todos por terem comparecido. Eu sempre peço, divulguem os nossos webinários, a gente tem feito muito sucesso e com muito proveito para todos os participantes. Hoje, nós temos a honra de receber o professor doutor Carlos Alberto Garbi. Ele é conhecido de todos nós, mas não custa fazer uma breve apresentação do seu currículo, que é enorme. O professor Garbi é professor de Direito Civil e Comercial nas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo. Mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, docente há mais de 30 anos, atuou como professor na Escola Paulista da Magistratura, na Fundação Armando Álvares Penteado, na Escola Paulista de Direito e na ESA. Como todos sabem, foi desembargador por mais de 30 anos, entregou a nobre carreira da magistratura do Estado de São Paulo, através de concurso público, até a sua aposentadoria como desembargador, e hoje é sócio e consultor de Garbi Sociedade de Advogados. O professor Garbi foi com uma honra enorme, eu tive alguns contratempos ontem, não pude mencionar isso nas nossas redes sociais, mas foi com muito prazer que eu recebi o convite e a honra de estar ao seu lado nesse dia para ouvir atentamente sua exposição. Então, com essa breve introdução, gostaria que o senhor começasse a sua apresentação. Bom dia, muito obrigado, Atala. Foi, para mim, uma grande satisfação também contar com a sua moderação e espero contar com mais do que isso, contar com a sua ajuda também para esclarecer aí as questões mais difíceis sobre esse tema, né? Eu também queria cumprimentar a doutora Regina Beatriz, que está aqui com a gente, e todos os demais, a professora Alicia Garcia, que nos dá a honra de nos assistir lá da Argentina, também aos demais, eu não quero nominar a todos, porque certamente poderia esquecer de alguém aqui, que eu estou vendo muitas pessoas conhecidas, amigos, estou vendo aqui do professor Tadeu Ragô, meu colega também, e muita gente conhecida que me dá a honra de assistir. Eu vou, como a gente tem um tempo curto, evidente, o propósito é falar muito brevemente sobre isso, e depois a gente poder conversar mais sobre essas questões que são sempre presentes nesse tema. Eu vou fazer uma exposição bem breve, né? E contar aqui alguma coisa, porque eu me dediquei a escrever alguma coisa sobre isso e a falar sobre isso também. No ano passado, nós estivemos no simpósio de Direito de Família na Argentina, através da DEFAS, a doutora Regina aqui. Essa participação, eu escolhi esse tema para escrever e fazer essa apresentação lá. E o tema foi escolhido porque há uma disposição no Código Civil e Comercial argentino, de 2015, que suscitou algumas dúvidas a respeito da questão da infidelidade,
né? Então, foi por isso que eu escrevi esse artigo e foi publicado numa revista, também na Argentina, e ele é baseado, em parte, né, sobre o que nós temos no Brasil, é uma espécie de comparação com o que a doutrina argentina também fala a esse respeito. Então, eu acabei examinando um pouco, parcialmente, a doutrina argentina e também a jurisprudência, a doutrina brasileira a respeito desse assunto, né? Então, o que resultou dessas observações, né, dessa investigação que eu fiz, muito brevemente, sobre esse tema? Primeiro, nós partimos de uma observação, de uma constatação, de que o vínculo formal do casamento, isso não ocorre apenas no Brasil, ou como também na Argentina, mas em todo o mundo ocidental, o vínculo formal do casamento tem sofrido um certo enfraquecimento. Esse enfraquecimento decorre de uma ideia que vem crescendo, de que a liberdade que as pessoas procuram, portanto, nas suas relações privadas, se afastando quanto mais da interferência do Estado, acaba por, de certa forma, relaxar, né, esse vínculo jurídico do casamento. Daí a procura também pela união estável, pelas uniões informais, não matrimonializadas, há uma série de fatores que são determinantes desse enfraquecimento do vínculo do casamento, né? Melhor do que eu para explicar isso são os sociólogos, né? Quem sabe os livros do Zygmunt Bauman, né? Que fala do amor líquido, da sociedade líquida, né? Eu acho que ali a gente vai encontrar outras respostas para esse fato. Mas o fato que se constata justamente é esse, de que as pessoas procuram, nas suas relações privadas, se afastar, se excluir o quanto possível das interferências do Estado. Há, portanto, o que anima tudo isso, um desejo de maior liberdade nas relações privadas. Bom, isso acaba trazendo como consequência a discussão a respeito do valor que tem a fidelidade, né, como dever, portanto, no casamento. Se eu tenho uma união informal, ou se eu já não aceito tão facilmente a interferência do Estado nessa relação privada, será que também a fidelidade se modificou, né, nesse ambiente? Eu posso pensar, portanto, de uma forma diferente sobre esse dever? Será que ele já não é um dever jurídico? Ele apenas ocupa o campo da moral, o campo ético, né? Será que é isso que ocorre efetivamente? Bom, para responder essa questão, e ela é fundamental para se estabelecer a responsabilidade dos cônjuges pela quebra da fidelidade e também, e o que nos interessa hoje nessa exposição, a responsabilidade do terceiro que eventualmente participa com o cônjuge da quebra desse dever, que é o chamado terceiro cúmplice, né? Então, como é que nós podemos responder a isso? Nós sabemos que o Código Civil brasileiro, assim como os códigos em geral, estabelecem deveres para o casamento que são, ainda que não se queira perceber isso, ou não se queira ver, né? São deveres que estão todos relacionados a um modelo monogâmico, portanto, de união, né? E também a um modelo que estabelece, portanto, a fidelidade como um fator ordenador de todas essas relações familiares, né? Queira ou não queira, a fidelidade, ela ordena o sistema, portanto, de direito de família, as relações de família e os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais do direito de família, como nós podemos notar no Código Civil. Então, por exemplo, o dever de vida em comum, o dever de mútua assistência, o dever de respeito e consideração, o dever de fidelidade, tudo isso decorre, portanto, desse modelo monogâmico, portanto, que é o modelo do casamento, da união formal, do matrimônio, portanto, né? Então, será que esses deveres todos, hoje, então, deixaram de ter aquele vigor jurídico para impor ao cônjuge alguma consequência
por conta da sua violação, né? Essa discussão vem por conta da ideia de que, a partir do momento que se introduz o divórcio e se torna o casamento uma união dissolúvel, e, mais do que isso, a partir do momento que se facilita o divórcio, como é o caso da emenda, aqui no Brasil, a emenda 66, né? Que se elimina a separação como etapa, portanto, ou uma passagem necessária para o divórcio, ou um estágio do divórcio, se vem a ideia de que, então, não há nenhuma consequência para a quebra desses deveres do casamento. Então, será que isso é verdadeiro, né? Bom, então, para responder essa questão e saber se efetivamente a fidelidade ocupa o campo, portanto, dos deveres jurídicos a respeito dos quais a violação determina uma sanção, ou se ele ocupa efetivamente o campo da moral, e aqui haveria, portanto, apenas uma censura, né? Uma reprovação, ainda que social, né? pela quebra da fidelidade. Para responder a isso, nós precisamos buscar, então, algumas outras disposições. Eu vou agora me localizar no Código Civil Brasileiro e lembrar de algumas disposições que são consequências do dever de fidelidade e são consequência do regime de monogamia, portanto, estabelecido para o casamento. Por exemplo, apenas a título de exemplo, decorrente, então, da fidelidade, uma presunção de paternidade do filho havido da mulher casada. Então, há uma presunção de paternidade do filho havido da mulher casada. E aqui nós vamos ter consequências seríssimas para a quebra da fidelidade. O filho, se eu não admito a fidelidade como um dever jurídico, o filho havido de mulher casada, então pode ser o filho de qualquer outra pessoa e não do seu marido. Então, há uma questão envolvendo a paternidade, a definição da paternidade, e mais do que isso, uma questão envolvendo também o cônjuge, né? O marido, né? Decorre daí, da presunção de paternidade, o dever de prover o sustento, portanto, do filho da mulher, portanto, com a qual se estabeleceu o casamento. Decorre daí também a necessária participação desse filho na herança do marido, portanto, presumido o pai desse filho, né? Decorre também daí, né, a impossibilidade, como regra, de se afirmar por um terceiro a paternidade de um filho havido de uma mulher casada. Isso tem consequências jurídicas, né? Então, um terceiro que passa, então, a afirmar a sua paternidade sobre um filho havido de uma mulher casada. Há consequências decorrentes também do gasto que, eventualmente, das despesas que o marido terá que realizar como obrigação que ele tem de prover o sustento dos filhos da sua mulher, né? De gastos que ele vai realizar, portanto, com a criação e educação desse filho. Bom, tudo isso já coloca um cenário, né, que nos habilita a dizer que existem consequências jurídicas bastante sérias pela quebra da infidelidade. Mas o sistema jurídico brasileiro, notadamente, tem outras disposições que não podem também ser desprezadas. No artigo 550 do Código Civil Brasileiro, está previsto que pode ser anulada, é uma causa de anulação, né, a doação feita pelo cônjuge ao seu cúmplice do adultério. Então, essa doação pode ser anulada. É previsto também no 1642, inciso 5, a possibilidade que o cônjuge tem de reivindicar bens doados ao concubino, né, ao cúmplice, portanto, do adultério, com o qual se estabelece uma relação extraconjugal. Também está previsto no artigo 1801, número 3 do Código Civil, que o concubino, portanto, aquele que é cúmplice de uma relação extraconjugal, não pode ser contemplado, beneficiado, nomeado como herdeiro ou legatário da herança, portanto, da pessoa casada, né? Também ele não pode ser contemplado com indenização pelo seguro. O artigo 793 proíbe estipulação em favor do concubino para o seguro. Então, tudo isso nos leva a entender que a fidelidade
não é um dever que ocupa exclusivamente o campo da moral, né? Não é exatamente nesse campo que nós vamos encontrar, portanto, dentro de todas essas regras do ordenamento jurídico, né, explicação para a quebra, portanto, desse dever, né? Daí vem, então, uma dúvida, procurando ainda a resposta para essa questão, sobre a natureza moral ou jurídica que tem esse dever, decorrente do Código Civil argentino, porque no artigo 431, né, do Código argentino, tem uma previsão de que, ou há uma referência a um dever moral de fidelidade, né? Eu fui procurar entre os autores argentinos, né, o que se interpretava a partir daí, e há, de fato, uma certa divisão a respeito disso. A professora Alice depois pode nos falar a respeito. Há uma divisão na interpretação, mas existe um entendimento, que me parece bastante importante na doutrina argentina, de que essa referência a um dever moral decorre simplesmente do fato de que na Argentina não há uma sanção alguma para a culpa no desfazimento da relação matrimonial. Então, seria muito razoável aceitar, então, que na ausência de qualquer outro efeito jurídico, né, decorrente da infidelidade, se pudesse, então, situar esse dever apenas no campo da moral. Mas, não obstante esse fato de que não há uma imputação ao cônjuge culpado pela infidelidade, né, pela quebra do dever de infidelidade, existe certamente no direito argentino outras consequências jurídicas, também decorrentes do regime de monogamia e do dever de fidelidade. Então, me parece que não se pode dizer que o dever de fidelidade é um dever, vamos dizer dessa forma, estéril, né, que não tem nenhum efeito, nenhuma consequência jurídica, portanto, no ordenamento jurídico. Eu apontei aqui alguns exemplos, e existe, de fato, uma consequência jurídica a respeito disso. E eu vou lembrar também um aspecto interessante, pedi aqui deixei aqui numa outra tela aqui, que eu vou lembrar um projeto de lei que está ainda em andamento na Alemanha, né? Esse projeto de lei é bastante interessante, eu gosto sempre de lembrar, quando falo desse assunto, desse projeto de lei, porque ele foi de iniciativa do próprio ministro da Justiça alemão, a partir de um caso que foi julgado pela Suprema Corte Alemã, no qual o marido pediu, então, em juízo, que a sua mulher tivesse, então, a obrigação de identificar o pai do filho, que não é dele, e que ela teve durante o casamento, né? A Suprema Corte Alemã negou esse pedido ao marido contra a mulher para obter essa informação, né? Pretendida, pelo que se pode dizer, né, pelo pai aparente, né, que é o marido, para exigir, portanto, a identificação do pai biológico. E qual era o propósito desse marido? Ele queria se ressarcir de todas as despesas que ele realizou para a criação e educação desse filho, enquanto ele acreditava que fosse seu. Quando ele descobriu que não era seu, ele queria, portanto, o ressarcimento dessa indenização. A Suprema Corte Alemã negou esse pedido, entendendo que a mulher não tinha obrigação de dizer quem era o pai biológico. Daí, então, veio o projeto de lei, que está lá em andamento na Alemanha, para obrigar a mulher a indicar, portanto, a paternidade biológica do filho e, portanto, autorizar com isso a ação de ressarcimento, que é uma ação que se pode admitir naturalmente por conta dos efeitos que tem essa paternidade, né? E é curioso que esse caso, né, julgado pela Suprema Corte Alemã, é identificado lá em alemão por uma expressão que se usa aqui no Brasil também, que se fala desse filho como um filho do cuco, ou filhos do cuco, né? O que é o cuco? O cuco é aquele passarinho, né,
que costuma colocar os seus ovos no ninho alheio, para que eles, se confundindo, portanto, com os filhos do outro, né, sejam criados pelo outro, né, e ele, o cuco, não tenha, portanto, o encargo, né, de criar os seus filhos dessa forma. Então, eles chamam esse caso de o caso dos filhos do cuco, né? Então, vamos dizer, por conta da infidelidade, muitos maridos estão criando os filhos do cuco, né? Seria essa, vamos dizer, a comparação que se faz aí a respeito dessa situação. Então, há um projeto lá e está em andamento. E, curioso também, eu peguei essa notícia no jornal alemão, curioso que, quando se foi propor esse projeto, se fez uma afirmação, essa afirmação é do ministro da Justiça. Né? Ela é contestada, mas a afirmação não deixa de trazer alguma preocupação. Né? Ele apresenta aqui uma estatística que diz que na Alemanha, entre 4% a 10% dos filhos havidos de mulher casada podem ser de terceiro. Eu não sei como é que se fez essa estatística, né? Ela é bastante contestada lá, a própria matéria que eu li já trazia lá uma contestação quanto a essa matéria. Mas se colocou essa estatística na proposta feita pelo ministro da Justiça. Não sei, nem se aqui no Brasil a gente pode fazer uma estatística como essa, difícil dizer, né? Agora, que da prática do direito de família, todos aqui são profissionais que trabalham com o direito de família, nós podemos, evidentemente, perceber, né, que existem muitas questões envolvendo paternidade de pessoas casadas, né? Ou dúvida, questões discutindo, portanto, a paternidade de pessoas casadas, né? Bom, então, voltando à nossa questão. A fidelidade é um dever jurídico? Então, me parece que sim, a resposta deve ser positiva, e esse dever jurídico não pode ser violado sem que decorra dessa violação, uma consequência jurídica. Qual seria a consequência jurídica? Indenização? Né? Porque no campo do casamento, esse dever pode, claro, motivar um pedido de separação ou de divórcio com culpa. Né? E a culpa aqui no direito brasileiro não foi excluída, né, da separação e do divórcio, especialmente porque, pelo que está no artigo 1704 do Código Civil, quanto à obrigação de alimentos. Então, existe uma sanção. Agora, existe também indenização? A doutora Regina tratou desses assuntos, né, no webinar anterior sobre infidelidade, e é evidente que se reconhece que sim, desde que, né, a jurisprudência brasileira, do STJ, desde que essa violação tenha causado dano. Então, a gente coloca os pressupostos da responsabilidade civil no campo do direito de família para determinar, eventualmente, a indenização no caso de infidelidade. Então, não é que a quebra da infidelidade, pela quebra de um dever exclusivamente, possa determinar a consequência de uma indenização. Mas o dano decorrente da quebra da infidelidade, sim, pode determinar a indenização. Né? Então, se a quebra da infidelidade ocorre de uma forma a causar dano, esse dano pode ser patrimonial, ou pode decorrer também, ou pode incidir na esfera pessoal, né? Pode ocorrer de uma forma gravemente injuriosa, né, para o cônjuge, isso tudo tem que levar, portanto, à reparação. Né? O pressuposto, portanto, da reparação no campo da responsabilidade civil decorre do dano. Se existe dano, deve haver, portanto, reparação. Então, me parece que a jurisprudência brasileira, até esse ponto, se encaminhou bem ao entender que a mera violação desse dever não gera reparação, mas se dele decorre um dano, sim, gera, sim, a obrigação de reparação, porque a infidelidade é um ato ilícito, é um ato antijurídico,
do qual, portanto, se tem uma consequência de reparação. Bom, aí, então, nós chegamos à questão de saber se o terceiro cúmplice, né, é aquele que, portanto, concorre para a prática do adultério, para a infidelidade, se ele tem responsabilidade por esse dano que foi causado ao cônjuge, né? Se ele pode ser, portanto, acionado em juízo para pagar uma indenização, né? A questão aqui, no direito brasileiro, me parece que ainda está em aberto, embora a gente tenha o registro de pelo menos um caso julgado pela STJ, e o STJ negou essa reparação. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator desse caso, negou, entendendo, e essa é a questão, entendendo que o terceiro não tem o dever de fidelidade que o cônjuge tem. Então, que o terceiro não tem o dever de respeitar, portanto, o dever de fidelidade que o outro assumiu pelo casamento, que ele não se inclui nessa relação, né? Então, ele não pode, portanto, responder pelo dano, eventualmente, que o cônjuge causou. Embora o cônjuge não teria causado esse dano sem ele, né? Não há possibilidade do adultério ocorrer sem a participação, portanto, do terceiro. Bom, nesse sentido, existe alguma doutrina, uma boa doutrina. Eu lembro de um artigo publicado, a doutora Regina foi a coordenadora da obra, né? E do professor Otávio Luiz Rodrigues. Ele defende justamente essa posição, a posição que o STJ adotou no julgamento desse caso, né? Agora, nós podemos fazer aqui um paralelo e pensar a respeito da responsabilidade do terceiro em relação aos contratos em geral. E eu vou lembrar de uma hipótese muito conhecida, que as pessoas identificam facilmente, é um exemplo que é fácil de usar, que é a hipótese do Zeca Pagodinho, né? O Zeca Pagodinho era contratado, então, para fazer publicidade de uma companhia de cervejas, né, de uma empresa de cervejas, e ele abandonou a publicidade, já em curso, já veiculada nas televisões, para fazer propaganda de outra marca, né? E ele foi acionado por conta disso, junto com aquele que o aliciou para a prática, portanto, dessa violação do contrato. E foram condenados. O julgamento ocorreu aqui em São Paulo, e depois foi levado ao STJ, que mudou alguma coisa na decisão, mas basicamente manteve a condenação. Aquele que ajudou, aliciou, estimulou, portanto, o Zeca Pagodinho a violar o contrato que tinha com a empresa originária, foi responsabilizado também como terceiro cúmplice, né? Bom, então no campo contratual, isso é bem conhecido, existem inúmeras situações aqui no Brasil e fora do Brasil, identificando, portanto, a responsabilidade do terceiro cúmplice. Nós podemos aplicar isso a uma relação conjugal, ao casamento? Será que nós podemos aplicar ao casamento? Muita gente entende que não, né, que eu não posso transportar para as relações matrimoniais esses efeitos naturalmente dos contratos. Seria uma espécie de contratualização do direito de família ou do casamento. Mas nós não podemos negar, e acho que a doutrina hoje não nega, que no casamento existe, sim, um conteúdo contratual. Quando se estabelece uma relação matrimonial, se estabelece, por essa relação jurídica constituída, um plexo, um feixe de obrigações e deveres decorrentes dessa relação jurídica. E isso decorre da vontade que a pessoa manifesta, portanto, no casamento. Então, há sim, portanto, aqui foi colocada aqui a decisão, né, o acordo que estou vendo aqui, né? Então, isso decorre, portanto, desta relação jurídica. Então, não podemos dizer simplesmente que não existe um conteúdo contratual também no casamento, e que a violação de um dever enfim, também a violação, portanto, dessa relação que se estabeleceu jurídica entre os cônjuges. Bom, então, eu tenho a ideia de que não é
difícil de se transportar para o casamento aquilo que se faz hoje em relação aos contratos. Eu acho que dá, portanto, para aplicar ao casamento a mesma doutrina do terceiro cúmplice. Até porque nós temos que enfrentar uma outra questão. O STJ faz uma afirmação, a doutrina que nesse sentido faz essa afirmação, de que o terceiro não tem a obrigação de respeitar essa relação. Agora, se da violação do dever de infidelidade decorrem tantos efeitos, não só para os cônjuges, mas como para a paternidade, para os filhos, como para a família do modo geral, será que, então, o terceiro tem um salvo-conduto para concorrer para a violação desse dever de fidelidade? Eu tenho que responder que não, né? Esse salvo-conduto não existe. Ele não pode se abrigar, né? Nessa aparência, né? de estranho, de terceiro, que não tem nada a ver com a relação conjugal, para promover, portanto, a violação em concurso, a violação a um dever fundamental na relação matrimonial, que é o dever de fidelidade. Eu entendo que não. E, portanto, daí a responsabilizar esse terceiro é um passo, né? Então, me parece que esse terceiro cúmplice deve responder por isso. Agora, que tipo de responsabilidade nós vamos aplicar a ele? É uma responsabilidade, vamos dizer, aquiliana, própria da responsabilidade civil, que exige culpa, né? Claro, se ele também é alguém enganado, né, pelas expedientes, as artimanhas do cônjuge, que dissimula uma situação de desimpedimento para praticar com ele, né, o adultério, evidente que ele não pode ser responsabilizado, há uma ausência de culpa. Mas quando ele tem consciência, sabe, conhecimento, portanto, de que a sua ação viola, portanto, o dever que o outro tem, assumido no casamento, de um casamento que está em vigor, de um casamento que está na sua plena constância, eu acho que, nesse caso, ele tem que responder pela indenização solidariamente, junto com o cônjuge que causou, portanto, a violação a esse dever, né? E isso lembra uma expressão que eu usei, uma advertência, né, que eu usei, que ao fechar aquele artigo que eu escrevi, né, que é muito válida para isso, né? Nós todos, essa frase é atribuída ao Pablo Neruda, mas embora a autoria não seja realmente confirmada como tivesse sido dele, mas ele dizia, né, alguém disse, né, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das suas consequências. É mais ou menos isso o que ocorre com o dever de fidelidade e o que ocorre efetivamente com o terceiro cúmplice, né? Ele não pode se esquivar, portanto, da responsabilidade pelo dano que eventualmente se causou a uma outra pessoa. E nós temos, todos nós, algum exemplo a lembrar de situações de infidelidade muito gravosas, né, injuriosas, né, para o cônjuge, né, situações terríveis. A doutora Regina teve um caso assim, né, que foi levado ao Tribunal de Justiça. Eu até fui relator, né, desse caso, e ele até teve um debate, né, eu votei pela responsabilização, né, do cônjuge. Nesse caso não foi envolvido o terceiro, apenas o cônjuge, mas pela responsabilização da mulher pela infidelidade. E já quanto a isso, já existia alguma resistência na Câmara, teve um voto divergente, esse julgamento foi estendido e depois, pelo que eu tenho conhecimento, eu já não estava mais lá, já tinha me aposentado, o julgamento foi concluído depois, por maioria de votos, pela condenação, né? A doutora Regina depois falou disso na webinar anterior, né? Mas foi isso que aconteceu. Bom, então, eu queria fazer essa exposição e deixar aí agora aberto aí ao debate dessa questão, alguma dúvida, alguma pergunta. Tem muita gente aí que pode dar alguma contribuição, né, até divergente, né, quanto a esse entendimento que eu defendi, que eu tenho, né, a respeito desse assunto. E peço aí ao Atalá que dê também a sua opinião, gostaria muito de conhecê-la a respeito do terceiro cúmplice, né? Professor,
Muito obrigado pela exposição clara, linear do problema. Eu gostaria de mencionar, quando eu dou as aulas, eu gostaria de mencionar que nós temos 3 proibições com relação aos cônjuges. O senhor mencionou 2. A doação é proibida ao adúltero, o seguro de vida é proibido ao adúltero, e também é proibido nomear o adúltero, o cúmplice do adultério, como beneficiário no testamento. Esse é o artigo 1801, enquanto o senhor falava aqui, mencionei. Essa jurisprudência que o senhor mencionou do STJ é muito interessante também, e o senhor abordou bem todos os pontos, eu agradeço pela exposição. As perguntas estão chegando aqui. Eu ia começar com uma dúvida minha. A posição da professora Regina é conhecida, já escreveu tese e artigos sobre o tema, mas o senhor mencionou a questão do dano, dizendo que às vezes a traição tem dano e às vezes a traição não tem dano, né? Eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais essa posição. Obviamente, todo rompimento amoroso implica dor da perda daquele que era querido, né? Então, como separar essa dor do que eu perco da dor do que eu fui traído? Essa é a primeira coisa. E se o senhor entende que a simples dor de saber que foi traído configura dano moral, ou se é necessário aquilo que a jurisprudência aponta como traição vexatória, a exposição pública daquele que foi traído. Bom, a sua pergunta é interessante, Atala, porque dá uma oportunidade de a gente falar um pouco também sobre o que é infidelidade, né? Como é que se define a infidelidade, né? A ideia que geralmente, né, se tem a respeito da infidelidade é a ideia de que ela é compreendida pela prática de relações ou atos sexuais com terceiro, né? Fora do casamento, né? Extraconjugais. Agora, a infidelidade, ela pode se verificar também no campo das intenções, vamos dizer, no campo virtual, né? Há alguns exemplos, a doutora Regina lembra do caso em que ela trabalhou, que também havia ali a discussão sobre essa infidelidade virtual. Então, o cônjuge ele não mantém relações sexuais com terceiro, mas ele mantém uma intensa relação afetiva virtual, né? Ele conversa, ele troca mensagens, né? Vamos usar uma linguagem hoje mais conhecida, ele troca nudes, né? Fotografias, né? Com a outra pessoa, mas quando ele é surpreendido, ele diz, não aconteceu nada, porque tudo no campo virtual, isso, né? Então, isso é infidelidade? Me parece que sim. A infidelidade, então, é um conceito um pouco mais abrangente do que a abstenção da prática de atos sexuais. Agora, existe também uma ideia, muita gente defende isso, né? De que a infidelidade ou a fidelidade hoje se ocupa um outro espaço, é o campo da sinceridade, da verdade. Então, a infidelidade seria a mentira, seria ocultar um relacionamento, mas quando isso tudo se faz claramente, não há uma infidelidade, né? E até se defende que é possível, no âmbito privado, que os cônjuges possam dispor a respeito desse dever, né? Então, olha, nós vamos manter aqui a possibilidade nesse relacionamento de ter um relacionamento aberto aí a outros relacionamentos. Isso seria possível, né? Me parece que não, porque a lei empresta efeitos à fidelidade que não decorre apenas da vontade das partes, né? Da paternidade, tudo isso que nós vimos, né? A sucessão, etc. Então, me parece que as partes não podem dispor desse dever no casamento. Então, essa pergunta nos leva a tratar dessa questão do que é ou não é infidelidade. E daí vem essa outra questão. Existem situações em que a infidelidade ocorre, chega ao conhecimento do outro, motiva o desfazimento dessa relação, mas parece que ela não causa um dano que se possa
estimar ou apreciar economicamente, né? Nesse caso, não haveria reparação, portanto, do dano, né? Simplesmente pela quebra do dever. É possível que isso ocorra, né? Uma relação já deteriorada, desgastada, que já se caminha, né, para o rompimento, o divórcio, e nesse iter, né, ocorre aí um evento que caracteriza a infidelidade. A pessoa não se sente ofendida suficientemente a ser compensada ou reparada por essa dor, nesse caso, pela infidelidade que ocorre nessas circunstâncias. Talvez, nesse caso, então, não se justifique a indenização. Agora, quase sempre é evidente que a infidelidade ofende um sentimento que todo ser humano tem e, evidentemente, é possível que essa indenização decorra daí. E quando ela se torna pública, até antes do conhecimento do outro, aí sim eu penso que se agrava até essa injúria que se comete pela infidelidade e justifica a reparação do dano. Mas eu acho que existem situações que realmente o dano não poderia ser verificado, não há indenização para essa reparação, né? Muito obrigado, professor. São muitas mensagens que chegam aqui, tenho certeza que a professora Regina também está querendo falar alguma coisa ali. O professor Venceslau manda perguntas aqui. Eu vou destacar algumas mensagens. A doutora Irma, inicialmente, obrigado, doutora Irma, nossa vice-presidente da associação, agradece, menciona que a exposição é excelente e que, para ela, a traição sempre traz consigo, principalmente, o dano psicológico. Elogios da doutora Karenina Moreno. E a doutora Karenina mencionou aqui para nós um caso em que a pessoa, uma cliente, casa, vai para a lua de mel, 30 dias fora, retorna. Quando ela retorna, ela descobre que o marido já mantinha uma relação com outra pessoa que sequer sabia do casamento, o que causa uma enorme depressão para esse cônjuge e que passa por grande dano psicológico, e aí tenta se recuperar propondo uma ação indenizatória aí, por esse casamento, essa manutenção de uma relação paralela que durou, que era anterior ao casamento, mas que perdura durante o casamento também, um casamento curto aí de 30 dias. Nesse caso, o cônjuge, sem dúvida nenhuma, teria que reparar esse dano, né? Esse dano moral que decorreu da infidelidade. O terceiro, que foi enganado, né? Também, parece, seria mais difícil ser alcançado por esse dever de reparação. Mas o cônjuge, sem dúvida, né? Nesse caso, é um dano que é apreciável economicamente, porque recém-casado, a expectativa é sempre muito maior, né? No início do casamento, a expectativa é grande, né? De que aquilo seja a realização de um projeto de vida que foi interrompido, né? Por uma atitude do outro. Então, acho que isso justifica, sim, a reparação, sem dúvida. Essa pergunta permite que a gente visualize mais claramente. Eu acho que foi isso que eu entendi da sua exposição, que a figura do terceiro cúmplice pressupõe que esse cúmplice saiba do casamento e que, portanto, atua ativamente para causar um dano nessa relação familiar. Sim, se ele não é culpado, né, não pode ser responsabilizado, porque, nesse caso, a responsabilidade civil é aquiliana, efetivamente, do terceiro, né? A doutora Margarete manda uma mensagem, mais ou menos assim: poderíamos usar a figura do dano reflexo por terceiros por provocar sentimentos de dor, impotência, estabilidade emocional? Acho que essa pergunta já foi abordada pelo senhor, mas... O dano reflexo, nesses casos, é mais difícil de se verificar, né? O dano reflexo, por ricochete, etc.,
tem sido reconhecido no Brasil em situações em que a dor pela qual passa a vítima, efetivamente, do dano, é tão intensa que ela irradia, né, para alcançar, portanto, uma outra pessoa. É um pouco difícil de se reconhecer isso, ou seria de valorizar mais do que o necessário a quebra do dever de fidelidade, né? A doutora Ana Cláudia faz uma observação expondo a posição dela. Não é tanto uma pergunta, mas eu vou mencionar. Ela acha complicada essa questão da infidelidade virtual. Até porque a pessoa pode estar falando com um perfil fake, né? Ela acha que seria uma punição da intenção. Mas a infidelidade, ela não, se eu der um pouco mais de abrangência a esse dever, ele não se limita apenas à prática de relações ou atos sexuais fora do casamento. A fidelidade significa mais do que... Quando o Código Civil diz lá que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida, né? E se costuma dizer que os cônjuges são efetivamente consortes, né? Que têm sorte comum, então estão unidos para uma vida em comum, não é aceitável, seria uma quebra de fato desse compromisso que se assumiu com o casamento, né? Desses deveres todos que envolvem o casamento, aceitar o fato de que o cônjuge mantenha aí uma relação afetiva, ainda que seja com um personagem fictício, né? Criado, né? O fake, né? Eu acho que também existem vários julgados, né? Entendendo que a infidelidade virtual é suficiente para determinar efeitos. Eu acho que tem que ser assim. Agora, é claro que tudo tem que ser examinado em cada caso, porque, eventualmente, não se pode acusar o cônjuge de infidelidade, porque ele, curiosamente, vai examinar lá um site ou o perfil de alguém. Não é isso, né? É uma relação afetiva, paralela, que se cria, portanto, fora do casamento, né? O professor Venceslau faz uma pergunta muito interessante. Ele narra aqui a situação de uma atriz, parece, a Sheila Carvalho, que teve no Big Brother, alguma coisa assim, não sei se é ela, eu não acompanho, mas o professor Venceslau aqui é grande acompanhante do Big Brother Brasil, eu sei disso, brincadeiras à parte. O professor Venceslau fala o seguinte, que determinado participante de um show desses de reality show sai desse ambiente, descobre a traição do cônjuge, descobre que foi traído, perdoa o próprio cônjuge, mas deseja processar o terceiro cúmplice. Então a pergunta do professor Venceslau é se ao perdoar o meu cônjuge, eu também perdoo o terceiro cúmplice. Um abraço para o Venceslau aí, e a pergunta dele é interessante realmente, né? Ora, que efeito tem o perdão? Ele pode ocorrer, e frequentemente ocorre, efetivamente, nos casos de infidelidade, né? Muitas vezes o casal supera aí a infidelidade e segue. O que é esse perdão? O perdão significa dizer que aquela violação ao dever de fidelidade não teve a intensidade de causar um dano suficiente ao cônjuge para ele pedir o desfazimento do casamento, e ele não pode, de fato, ter uma percepção diferente em relação ao terceiro. Então, o cônjuge eu perdoo, mas o terceiro não, né? Então, eu acho que nesse caso há uma dificuldade para ele responsabilizar o terceiro pela violação do dever de fidelidade, se ele não aceita, se ele não reconhece no que o cônjuge teria feito, né, motivo para desfazer o casamento. Eu acho mais difícil esse caminho, né? Mas é uma questão que eu nunca vi julgado. Não sei se o Venceslau já viu algum caso assim, se ele tem algum caso assim. Eu nunca vi. Difícil. Se fosse julgar um caso como esse, eu teria, assim, inclinação para negar a indenização. Hoje eu não julgo mais nada, então eu só dou palpite, né? Mas a sua opinião é sempre o precedente
o precedente de cunho moral. A sua opinião é relevante para que nós possamos construir o entendimento da controvérsia. Obrigado, professor Venceslau. A minha percepção também é um pouco essa, que o perdão tendencialmente leva à improcedência da ação contra o terceiro cúmplice. A doutora Ana Cláudia Ferraz, ela acha que se você configura a indenização pela simples traição, pela simples infidelidade, sem comprovar um dano especificamente, ela acha que está se caminhando para o reconhecimento do dano em ré ipsa, decorrente da própria conduta, independentemente da existência do dano, e ela discorda desse entendimento. Eu também. Eu acho que tem que haver mais do que isso. Então não tem dano em ré ipsa, né? A pessoa precisa pelo menos provar que passou pelo sofrimento. Eu estou de acordo com isso. Esse é o meu entendimento também. Professora Regina. Antes de mais nada, cumprimentar a brilhante aula, como sempre, do nosso professor Garbi. Obrigado. E, obviamente, a mediação sempre muito, muito bem realizada pelo professor Attalá Corrêa. Já cumprimentei vários participantes deste webinar, ilustres participantes, professora Alícia, professor José Luiz, professora Sofia, da Argentina, professora Irma, nossa vice-presidente da DEFAS, professora Kátia Boulos, nossa diretora nacional de Relações Institucionais, professora Débora Guzzo, nossa conselheira científica, professor Venceslau, que aí está, nosso vice-presidente da DEFAS Pernambuco, professora Ana Cláudia Ferraz, nossa presidente da Comissão de Bioética. Temos, enfim, os participantes aqui do melhor gabarito para que possamos trazer a esse debate toda a riqueza que merece, obviamente, a exposição do professor Garbi. Eu queria falar sobre 2 pontos, professor Attalá, rapidamente. Despertou minha atenção quando o professor Garbi tratou de falar do direito alemão e do direito argentino. Ele começou pelo Código Civil argentino, dizendo até que seria razoável a mudança legislativa ali ocorrida na transformação do dever de fidelidade em dever moral, porque no direito argentino não há sanção pelo desfazimento do casamento, palavras do professor Garbi. E aí se voltou ao direito alemão, observando que lá também não existem estas sanções pelo desfazimento do casamento, e que citou um caso interessantíssimo que precisamos desenvolver melhor na nossa DEFAS. Professor Garbi, muito obrigada pela informação, inclusive com um PL, né, que tem em vista obrigar a mulher a indicar ao marido quem é o seu cúmplice para ressarcimento das despesas. Pois bem, é sobre isso que eu gostaria de colocar o seguinte. A confusão que ocorreu no Código Civil alemão, quando trouxe esta modificação seríssima legislativa de revogar, ou melhor dizendo, modificar o sistema, né, pelo qual não há a possibilidade de aplicação de sanções pelo descumprimento dos deveres do casamento, inclusive o dever de fidelidade, acabou confundindo não só os próprios alemães da Data Vênia, mas também todos os outros países em razão da importância desse ramo do direito estrangeiro. Confundiu, inclusive, os nossos amigos argentinos legisladores do Código Civil argentino, com todo respeito. Por quê? Porque não se trata de sanção pelo divórcio, não se trata de punição pelo desfazimento do casamento. A reparação de danos, assim como a exoneração alimentar, assim como a perda do direito de usar o sobrenome conjugal, são sanções pelo descumprimento de um dever
e pela violação a um direito. As pessoas são livres para se divorciar quando quiserem. As pessoas podem se separar quando bem entenderem. Ninguém pode ser punido pelo divórcio em si, pela separação em si. As pessoas, no entanto, podem sim ser punidas por iniciativa da vítima, por iniciativa do ofendido, do lesado, pelo descumprimento de um dever que viola um direito. Então, isto tem sido recorrente, professor Garbi sabe bem, professor Attalá também, certamente professora Alícia e os demais participantes. Temos ouvido em vozes brasileiras esta absoluta falta de senso ao tratar da reparação de danos e ao tratar de outras consequências sancionatórias pelo descumprimento dos deveres do casamento. E dizem e reafirmam, passados tantos anos, como é que as pessoas ainda não aprenderam? Isso é chocante. Passados tantos anos em que se sabe que toda jurisprudência que condena o cônjuge por uma indenização ou ao pagamento de uma indenização, condena-o não pelo divórcio, não pela iniciativa do divórcio, não pela iniciativa da separação. Esse sistema no Brasil se modificou em 1977. 87, 97, 2007, 2017, são 43 anos de modificação do sistema brasileiro, em que não há mais punição pelo desquite, inclusive enquanto se chamava desquite no Código Civil de 16, é que havia esta punição pelo desquite, pelo desfazimento conjugal. A sanção, repito, é pela violação de um dever e que, obviamente, acarreta a violação a um direito, porque há reciprocidade na regra geral da responsabilidade civil. E isto exposto, né, eu queria também, no segundo ponto, tratar daquela observação da Ana Cláudia, né, e que o Attalá também colocou logo na sua primeira pergunta ao professor Garbi sobre dano. O dano precisa ser dentro de uma traição ou causado por uma traição vexatória, constrangedora, pública, efetivamente com um desgaste social, ou poderia ser a simples dor. Aí, o professor Garbi, como bem explicou, né, e eu não seria capaz de explicar melhor, nós temos honra objetiva violada pelo dever de fidelidade, ou seja, a reputação ou consideração social, quando a infidelidade vem a público e se torna vexatória ou constrangedora, mas existe também a honra subjetiva, que é a autoestima, que é a autoconsideração, e que, obviamente, como disse o Dr. Garbi, mesmo que a infidelidade não fique pública, não se torne pública, mesmo que haja uma certa contenção, inclusive da vítima do adultério, que não expõe isto, né? Há violação à honra subjetiva. As hipóteses em que não cabe a indenização por dano moral, por infidelidade, na minha opinião, são aquelas levantadas pelo Dr. Garbi, por exemplo, de uma união livre, em que cada um faz o que quer. Embora isso não seja aceitável no nosso ordenamento jurídico, né, claro que não pode existir dano, pois se cada um faz o que quer, não existe nenhuma dor, nenhum sofrimento, né? Não existe nem desonra, porque essas pessoas, com todo respeito, nem têm honra no sentido popular da expressão, lógico. Né? Claro que todos têm honra. Inclusive a pessoa desonrada tem honra, né? Mas no sentido popular da expressão, para ficar mais forte, né? Já são pessoas que não têm honra, então não há possibilidade de condenação. Afora essas hipóteses, honra subjetiva há de ser preservada. Eu lembro de Decupes, o grande estudioso do dano moral e dos direitos da personalidade, esse magnífico autor italiano.
né, que tem a sua obra traduzida para o português e de fácil alcance, eu recomendo a leitura. Né? E quando o professor Garbi fala das correntes de pensamento, né, e defende a indenizabilidade, ou seja, a condenação do cúmplice do adultério no pagamento de indenização, eu quero citar vários estados norte-americanos. Vários estados norte-americanos, incrivelmente, têm legislação, não é jurisprudência, legislação sobre a condenação e indenização do cúmplice do adultério. É o chamado Instituto Alienation of Affection. Procurem no nosso site da DEFAS, temos toda esta legislação norte-americana citada no nosso site, temos artigos sobre esse tema também. O nosso site da DEFAS tem um conteúdo riquíssimo. Né? Então, muito obrigada, agradeço a possibilidade de participar e queria muito ouvir a professora Alicia Garcia Solavaggioni. Obrigado, professora Regina. Suas observações são muito pertinentes, como sempre, obrigado pela exposição. Eu gostaria de propor o seguinte encaminhamento do nosso webinar. Tendo visto um pouco que a gente já avançamos um pouco na hora. A minha proposta seria que nós passássemos a palavra para o professor Garbi, comentar algo, caso queira. Em seguida, eu acho que nós temos 2 pontos interessantes aqui levantados pela professora Débora e também uma segunda questão levantada pela professora Ana Karenina, pela doutora Ana Karenina. Desculpa, Karenina Morena. Estou confundindo aqui com a personagem do romance. Em seguida, a minha proposta seria que nós ouvíssemos a professora Alicia, porque ela teria o panorama completo da discussão para falar por último, e aí passaríamos para o encerramento. Muito bem, então, seguindo a ordem proposta, já que não temos oposição, professor Garbi, o que o senhor nos diz? Então, vamos ouvir depois os demais, que tem mais a dizer a respeito, né? Mas, de fato, eu concordo com a doutora Regina sobre esses aspectos. Agora, nós temos uma observação que decorre do exame dos julgados dos tribunais atualmente no Brasil. É só essa observação que eu vou fazer. Há uma ideia de que esse interesse pela liberdade, pela autonomia nas relações privadas, etc., né, acaba enfraquecendo, portanto, esses vínculos e, consequentemente, a quebra do dever ou a sanção pela quebra do dever de fidelidade. Então, quase sempre os tribunais respondem a essas indenizações, a esses pedidos, quando eles não trazem nenhuma consequência maior, como algo que se encontra inserido aí dentro da naturalidade das relações amorosas, né, afetivas, e que esses reveses amorosos não podem justificar uma indenização. É um pouco da concepção que se tem muito hoje em dia a respeito das relações afetivas, né? Agora, quando se olha para as consequências jurídicas que decorrem da infidelidade, nós somos levados a entender de forma diferente, né? Então, isso também parte um pouco dos profissionais que cuidam do direito de família, que lidam com o direito de família, de dar relevo, portanto, a essas consequências que tem a infidelidade no casamento e não aceitar simplesmente a negativa da indenização nesses casos, porque nós sabemos que, na maior parte dos casos, a infidelidade causa uma dor, um sofrimento que não pode ser simplesmente desprezado, né? Então, era isso. Obrigado. Eu vou passar para a pergunta da doutora Karenina, que ela entra na discussão da culpa. O cônjuge que traiu poderia utilizar como defesa que tenha recebido os maus tratos, a falta de interesse, o assédio moral, agressões. Aí a pergunta talvez no juridiquês seja: posso usar a concorrência de culpa ou a dificuldade de se discutir a culpa nas relações
familiares como uma excludente de responsabilidade ou a menos atenuante? A linguagem, acho que americana, é revenge, né? Eu vou me vingar, né? Então, isso é permitido? Se eu fui vítima de adultério do meu cônjuge, eu também posso praticar? São dois adultérios, na verdade, né? Não, são duas condutas ilícitas, da mesma forma. Não há compensação que se possa fazer dessa forma. Não é aceitável, portanto, admitir esse tipo de compensação. Nem que isso tenha sido provocado. Olha, ele me maltrata, por conta disso, eu me sinto autorizada, me justifico dessa forma. Acho que não, né? Uma coisa não pode justificar a outra, né? Um ilícito não pode levar a um outro, né? Eu penso assim, né? Não sei se eu respondia a Karenina, né, Moreno, né, que eu vejo aqui que está nos acompanhando. Pergunta da professora Débora também. Obrigado, professora, sempre presente nas nossas discussões, sempre com tanto brilhantismo e que nos inspira a todos. A professora Débora menciona o seguinte: a troca de nudes não entraria no inciso 5º do artigo 1566, uma vez que o adultério é figura específica. Então, ela está mencionando aqui que traduzindo aqui um pouco a pergunta, se eu traduzir errado, me corrijam, mas que é na quebra daquele dever de respeito, e não especificamente no adultério. No fundo, o pedido de separação litigiosa com base na culpa por infração dos deveres matrimoniais estariam configurados. O que o senhor pensa a respeito? Um abraço para a doutora Débora, que está nos acompanhando, nossa amiga. Fico feliz que ela esteja com a gente aqui. E, de fato, pode caracterizar, sim, a quebra apenas desse dever de respeito, consideração, se não passa disso, né? Apenas encaminhamento de uma foto. Agora, se é mais do que isso, se existe uma relação estabelecida, né? E no curso dessa relação isso ocorre, essa troca de fotografias e de outras intimidades, né? Então, eu acho que aí caracteriza a infidelidade, né? Ainda que não decorra dessas relações uma relação física, um contato pessoal, né? Mas eu acho que caracteriza, sim, uma espécie de infidelidade virtual, né? Que me parece tão nociva para os deveres do casamento quanto a outra, né? Não vejo muita diferença. Agora, claro, né? Uma troca de uma fotografia, alguma coisa assim, deve ser interpretada no cada caso, né? Em cada caso. Certamente a dificuldade de direito de família, que tem muitas circunstâncias comuns a todos os casos, que orienta a formação de jurisprudência, mas é uma das dificuldades, efetivamente, que tem casos muito singulares que merecem atenção específica. São muitas perguntas, nós avançamos aqui bastante já no horário. O doutor Ricardo, eu acho que queria fazer alguma observação, e aí vou passar a palavra para a professora Alicia. Saludar a todos, en especial a Alicia, que es una gran amiga, compatriota de lo que queda de la patria, pero también a Carlos Garbi, que es un tipo que siempre digo que es macanudo, es una expresión argentina, es un tipo macanudo. Y solo quería agregar dos cositas. Primero, que estoy totalmente, voy a hablar divagar, totalmente de acuerdo con Carlos Garbi, que acá el amante, el tercero, merece una sanción. Primero, no existiría infidelidad si no existe el tercero. Por tanto, el tercero viene a ser una especie de una condición sine qua non. Es decir, si no hay tercero, no puede haber infidelidad. Es el copartícipe necesario para que se produzca esa relación. Eso por un lado. Y segundo, quiero relevar un poco lo que dice mi esposa, mi señora, mi compañera Regina, que es, yo voy siempre a la fuente de las situaciones. Y para mí la fuente de la situación en este caso es el daño, como dice Regina. El daño siempre tiene que tener un resarcimiento. Llamémosle daño económico, llamémosle daño moral, llamémosle
daño. El daño que perjudica a una persona con la coparticipación de un tercero, para mí es muy simple. Es decir, esa coparticipación, los dos merecen la misma pena, o la misma condena, o la misma condenación. Y amén de eso, aquel que quiere vivir una vida libre y tener 10, 4, 5, 8, bárbaro, pero no puede estar flagelando lo que es el derecho de familia, que se entiende que uno quiere formar parte de algo que es sublime, de algo que es especial, de algo que es de uno. Entonces, si es mío y de mi mujer, stop. Entonces, ese tercero está interfiriendo, obviamente, con mi participación. Por eso soy copartícipe. Y él es copartícipe. Por lo tanto, resumo así. Primero, Garbi, te felicito porque tu charla fue excelente como siempre. No puede quedar libre ese copartícipe porque ya lo está diciendo la palabra. Es partícipe. Ya está. Y segundo, lo que dice siempre Regina, aquello que genera daño no merece una condena. Cualquier tipo de daño. Es decir, generó un daño en la persona. Suficiente, no tenemos que buscar más. Solo eso queria decir, Atalá, e te mando um abraço grande. Obrigado, Ricardo, pela gentileza. Um abraço grande para você também. Então, professora Alicia, muito gusto tê-la acá com nós outros. Gracias, profesor. ¿Me escucha? Sí. Hace 25 años que pertenezco a 3 instituciones internacionales de derecho de familia. Los primeros años, cuando recorría el mundo con mi esposo dando conferencias, desde Brasil solamente se escuchaba una sola voz, que era la de la desembargadora Berenice Díaz. No existía en los ámbitos internacionales que he recorrido una posición diferente a la omnipresente Berenice Díaz. Incluso hasta a mí me invitó a participar. Yo siempre interpreté que Brasil, al ser un país tan grande, tenían esta visión y tan en algunos aspectos liberal, era la posición de todos. Hasta que encontré a este tsunami del derecho de familia, que es la profesora Regina Tavares da Silva. Por lo tanto, no me resulta cómoda la palabra de pequeña institución. Ambas pertenecemos a la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y creo con total honestidad que es la mejor de todas, nosotras, los académicos, porque une su capacidad intelectual a su capacidad de lucha hasta las últimas consecuencias. Y eso no es poco en Brasil, cuando solamente en el exterior se escuchaban las voces que no son precisamente las nuestras. Así que, gracias Regina, por demostrarme a mí que el derecho de familia en Brasil era otra cosa a lo que yo escuchaba en esos ámbitos de México, Cuba, Europa, Alemania. Cuando te conocí, me di cuenta que había brasileños diferentes, que había brasileños que cuidaban la familia, que protegían la familia. Ahora que lo escucho al profesor Garbi, que lo felicito por su excelente exposición, y ahora paso a la segunda parte de mi intervención, quiero decirle, profesora Atalá, que he entendido poco, es una limitación mía, perdón, pero quería decirles que aquí en Argentina se legisló sobre el matrimonio
deliberadamente mal, humillándolo y rebajándolo a la fidelidad a un mero deber moral. Por lo tanto, no tiene consecuencias jurídicas. Pero existe una fuerte corriente doctrinaria que se encabeza aquí en Córdoba, denominada Escuela Cordobesa de Derecho Civil, en la que hemos obtenido varios fallos atribuyéndole responsabilidad civil a los contrayentes o los integrantes de un matrimonio por infidelidad. ¿Por qué lo destaco? Porque el propio código nuestro dice que las codificadoras que no se puede aplicar en el derecho de familia los principios o el estatuto de la responsabilidad civil. Es decir, el Código Nuevo no solamente no nos impone la fidelidad, sino también que nos impone la obligación de no sufrir. Porque cuando, ya lo decían los romanos, alterum non ledere, no dañar a otro, son principios históricos, y en toda infidelidad hay un daño objetivo y subjetivo. Entonces, lo que cuesta aquí que entiendan es la antijuridicidad de la conducta. ¿Por qué? Porque el Código Civil nuestro lo ha eliminado al deber de fidelidad como deber jurídico. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es incorporarlo dentro de una figura mucho más amplia que la fidelidad sí o fidelidad no, que es la de la dignidad humana. Es la especial lealtad al cónyuge. La violación a la dignidad del otro es más fuerte constitucionalmente para seguir peleándolo. Quiero agradecerles a todos, me ha parecido muy interesante la conversación, agradezco la participación de dos de mis discípulos, muchos más hubieran querido participar porque estoy a cargo de la titularidad de cátedra, pero creo que hemos sido bien representados por los dos docentes, y decirles que yo vivo en Córdoba y que aquí tienen un hogar para visitar o para venir, como dije la vez anterior, no solamente mis grandes amigos Regina y Ricardo, sino también todos ustedes. Sumamente agradecida por esta participación y por este espacio que es un remanso, y puede dar fe mi discípula que está ahí, Sofía Yuri, porque sabe bien cómo tenemos que pelear en Argentina contra estas posturas absolutamente anómalas, como es soslayar, evitar y considerar inútil la fidelidad. Muchas gracias a todos y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, profesora Alicia, por la participação a nós outros. Para que talvez tenha uma dificuldade, a professora Alicia nos relata que o cenário na Argentina é parecido com aquele que nós vivemos no Brasil, uma voz majoritária pregando pela mera caráter moral do dever de fidelidade, e que a Escola de Córdoba tem feito resistência a isso com muito bravor, com muita brio. No Brasil, eu não sei dizer sobre o cenário argentino, mas eu posso dizer que no Brasil nós temos muitas ações ajuizadas pedindo reparação moral pela traição. São muitos processos, é comum julgar, o professor Carlos menciona o caso da professora Regina. Aqui em Brasília há muitos, eu já julguei alguns também. O que nós temos é alguma variação na jurisprudência, considerar sofrimento como reparação.
os casos são muito peculiares, mas onde a traição chega a conhecimento de terceiros, a chamada vexatória, a jurisprudência é bastante pacífica em conceder. Obviamente, são muitos casos, é difícil fazer alguma generalização, mas nós temos uma tendência a aceitar essas ações e nós temos decisões pontuais na jurisprudência. Professora Regina? É só um minuto, exatamente a título de informação. Não só o acórdão, el fallo, Alicia, citado por Dr. Garbi, referido por Garbi, el fallo, mas muitos outros acórdãos estarão disponíveis a todos no nosso site da ADEFAS, porque será publicado o PowerPoint que eu não pude expor no webinar sobre reparação de danos por infidelidade por uma questão tecnológica, uma dificuldade deste tipo. Mas, como prometi, estará publicado no nosso site ainda hoje, em destaque. Cito ali, jurisprudência, professora Attalá, a mais firme e forte entre esses julgados, destaco o relatado pelo desembargador Carlos Alberto Garbi, né, que realmente foi um paradigma, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o primeiro acórdão, doutor Garbi, seu, nesse mesmo caso, sobre a indignidade e a exoneração alimentar, até o seu último acórdão sobre a reparação de danos por infidelidade virtual. E ali, Ana Cláudia, querida, eu acho que terá alguns dados, né, que podem, digamos assim, servir a um próximo debate, a uma próxima reflexão sobre as suas importantes colocações, né, e também as de Débora a respeito de nudes, né. Tudo isso, acho que tem uma fonte muito interessante nesse julgado. E, repito, vários acórdãos, vários julgados, todos ali no PowerPoint, que será publicado hoje no nosso site da ADEFAS. Muito obrigada. Obrigado, professora Regina. Agradeço pela informação e convidar também o professor Garbi. Eu não encontrei facilmente o seu artigo que foi publicado na Argentina, publicado em português, mas talvez para que nós possamos ter acesso. Eu ia dar uma última palavra antes de passar para a conclusão do nosso palestrante, professor Garbi. Eu ia mencionar, eu venho conversando há alguns anos já com a professora Regina sobre toda essa questão da modificação do direito de família, formação de... nós temos discutido muito ao longo dos anos, principalmente com a professora Regina, nos nossos seminários, nos nossos eventos, sobre essas conformações, sobre a formação de grupos que querem mudar a realidade, propondo praticamente o fim do direito de família. Eu já fui um pouco mais irritado com isso, hoje eu estou mais pacificado. E a minha conclusão que eu chego é, por mais que as pessoas queiram mudar a realidade, a verdade é que o dever de fidelidade, a família, marido e mulher, para mim é algo com tanta força que eu acho que esses esforços no futuro a gente vai ver e poder contextualizar melhor como algo passageiro, o esforço de mudar a realidade para aquilo que ela não pode ser. Então, a partir dessa reflexão, pacifico e sou um pouco mais... Isso, desculpa. Rapidamente, exatamente isso. Eu acho que existe uma luta contra a realidade, e que a realidade das famílias não são de famílias plurimas, nem de famílias infiéis. A realidade é que todos nós gostamos de uma pessoa e queremos conviver com essa pessoa, então o casamento é algo muito natural, a fidelidade é algo muito natural, e não tem como isso ser mudado. Eu acho que no futuro a gente vai... O futuro dirá, não é, professora Attalá? O futuro dirá que a ADEFAS tinha, tem e terá razão. O futuro dirá isso, com certeza, professor. Muito bem observado, muito bem observado. Obrigado, professora Regina. Professor Carlos Garbi, então, com o senhor para a finalização do nosso webinar.
Bom, eu queria mais uma vez agradecer à Defaz, à doutora Regina, que me fez esse convite para falar sobre esse assunto. Agradecer a todos que participaram, a professora Alicia Garcia, gostei demais dessa entendimento a respeito da dignidade, que é o fundamento maior, de fato, da violação da fidelidade, do dever de fidelidade. Gostei bastante, vou aproveitar isso. E dar uma informação antes de encerrar, de que esse artigo que foi publicado lá, numa revista pela doutora Graciela, na Argentina, em Buenos Aires, em espanhol, está para ser publicado também na revista de Direito de Família da Defaz, né? E deve sair, talvez, no próximo número, né? Na comissão da revista, nós temos já tratado dos artigos e me deram a honra de publicar aqui também em português. Então, logo vai estar disponível a todos esse artigo também. Queria aproveitar, agradecer demais a todos que participaram, ao Ricardo que falou agora há pouco, um abraço, a doutora Irma, que está aí nos acompanhando, a tantos que eu tenho visto aqui, o doutor Venceslau, a todos. Não posso nominar todos, mas queria agradecer a todos. A você também, Atalá, viu? Me lembro, nós estivemos juntos pessoalmente quando foi aquele congresso, né, de Direito de Família promovido aqui, internacional, aqui em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos, foi uma oportunidade muito boa para conhecê-lo, e já o conhecia pelo que escrevia e pessoalmente a minha admiração aumentou, né, pelo fato de tê-lo conhecido. Queria agradecer, doutora Regina, agradecer a Jussara, que proporciona, né, nos bastidores, a realização de tudo isso. Ela está aí, hoje de manhã ela se preocupou e nós fizemos um teste, estava tudo certo. E a todos vocês, então, fica o meu agradecimento e o enorme desejo de voltar a ter essa oportunidade de falar novamente. E peço que Deus cuide de todos nesse momento de pandemia e que nada aconteça a todos nós e que isso logo passe, porque a gente sente falta do contato pessoal, né? Que é sempre diferente, né? Por enquanto, vamos ficar aqui no mundo virtual, mas foi muito boa essa oportunidade e desejo a todos, então, que tenham aproveitado o melhor possível o que nós falamos aqui. Muito obrigado.